Seguimos, então, com o último painel do dia, o segundo bloco sobre galvanização nos projetos de infraestrutura. Eu convido, então, para compor o palco, o mediador, senhor Ricardo Suplicy Góes, gerente executivo do ICZ, Instituto de Metais Não Ferrosos, e os painelistas, senhora Lucy Inês Olivan e o senhor Frank Goodwin. Gostaria também de dizer que nós temos à disposição os equipamentos de tradução simultânea. Quem desejar tem na entrada da sala de evento, ok? Então, neste momento, eu passo a palavra ao senhor Ricardo Suplicy Góes, que apresentará os nossos painelistas. Muito obrigado. Bom, vamos para o painel de infraestrutura, o bloco 2, onde a senhora Lucy Inês Olivan, da empresa Tec Consult, Scandiuse Olivan Engenheiros Associados, fará uma palestra para nós sobre a galvanização para saneamento básico. A senhora Lucy Inês Olivan, engenheira civil e mestre pela Escola Politécnica da USP, diretora da Tec Consult e professora da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Atuou no IPT, Falcon Bauer, Temas Engenharia, Malbertec Engenharia e no DERSA. Faz consultoria junto ao Metrô de São Paulo, na Sabesp, DR, no Semarc e no SAAE, Guarulhos, junto a Votorantim, AG e outras. Senhora Lucy, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao ICZ a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e os resultados obtidos. Bom, nós vamos falar sobre a parte de saneamento, especificamente para reservatórios de água potável. É um case que nós fizemos junto à Sabesp, um trabalho bastante extenso, que começou já faz uns 2, 3 anos, através de inspeções em todas as estruturas, e culminou agora a gente levar uma proposta para a Sabesp de como melhorar a durabilidade das estruturas. Foram inspecionados reservatórios enterrados, semi-enterrados, apoiados e elevados, num total de 197 estruturas. Em termos de metros quadrados, face interna 190 mil metros quadrados e face externa 109 mil metros quadrados. Por que nós colocamos esses números? Para validar o trabalho, né? Então, realmente, nós estamos falando de uma quantidade bastante expressiva da nossa amostragem, né? Então, nós temos é muito representativo todos os números que iremos mostrar. Após as inspeções, avaliamos assim, quais são as anomalias que mais ocorrem nesses elementos. E notamos que, essa aqui, né? 45,2% são armaduras expostas e oxidadas. A segunda anomalia, 18%. Então, nós temos de 45 para 18, uma relevância bastante grande para as armaduras expostas e corroídas. Então, esse é um grande problema para a Sabesp. Aonde estão? Essas anomalias, 64% estão na laje de cobertura, e as vigas também, a gente tem 27%, que são as vigas suporte da cobertura, estrutura da cobertura. Qual a causa? 79% de cobrimento insuficiente. Esse cobrimento insuficiente, a grande maioria não é por causa do projeto, porque a gente tem as nossas normas são
bastante boas, né? NBR 6118, a gente tem as especificações em função do meio ambiente, qual que é a espessura que eu preciso usar de cobrimento. Mas mesmo que o projeto esteja certo, a gente tem toda a parte construtiva. Então, na hora de jogar o concreto, às vezes a armadura não está bem posicionada, fica mais perto da forma. Enfim, o cobrimento acaba saindo prejudicado e, por consequência, corrosão de armadura. Algumas coisas que a gente encontrou em lajes de cobertura. Bom, como resolver 64% do problema da Sabesp, né? Que são a corrosão de armadura nas lajes de cobertura. Então, uma solução proposta pode ser o aço galvanizado. Por que não fazer as lajes, pelo menos as lajes de aço galvanizado? Depois nós estudamos todas as estruturas. Bom, conforme já foi falado várias vezes durante esses 2 dias, né? A galvanização dá uma proteção passiva, porque ela é uma barreira separadora entre o aço e o concreto e os agentes do meio ambiente que vão entrar. A corrosão do zinco ocorre, só que o produto de corrosão é muito fino. E a finura dele faz com que ele tape as descontinuidades que porventura ocorram no cobrimento. A proteção catódica, o zinco está na tabela periódica, todo mundo lembra, mais eletronegativo, então o zinco passa a ser um sacrifício. Então a corrosão começa no zinco, acabou o zinco, aí vai para o aço normal. Então com isso a gente ganha durabilidade. E temos o processo de cicatrização, que o zinco ele produz uma corrosão, um produto de corrosão fininho, que é aderente e insolúvel, e vai tapando os buracos. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o pH. Então, o concreto ele tem um pH da ordem de 12,5 a 13. E ele precisa ter esse pH para proteger o aço normal. Quando o pH do concreto baixa por carbonatação, o aço começa a se corroer. Só que o pH do zinco de proteção é de 6 a 12,5. Então, com o zinco, eu posso deixar o meu concreto carbonatar antes e sem preocupação com a corrosão da armadura, que vai ocorrer depois que o zinco acabar. E a velocidade de corrosão, aqui eu pus entre 10 e 30 vezes inferior à do aço. O engenheiro Willo, que deu a palestra antes de mim, falou em 400 vezes. Então, gente, olha, é devagar, né? Muito mais lenta. Resultado, eu tenho que a Sabesp procurava retardo a deterioração do concreto armado pela corrosão de armadura. Quando acontecem outros problemas, então, por exemplo, bicheira, trinca, isso daqui é uma porta aberta à corrosão. Se o meu aço já está protegido, até as outras anomalias que vocês viram naquele primeiro quadro, que também existem, o aço já está protegido. Basta eu cuidar só da outra anomalia, não preciso ter 2 anomalias para consertar. Bom, a primeira coisa foi, vamos recuperar essas estruturas. Então, existem 2 processos de recuperação. O processo natural de recuperação com aço comum e o processo com aço galvanizado. Com aço comum, nós vamos delimitar a área onde a corrosão existe, cortar o concreto, tenho que chegar atrás da armadura para limpar essa armadura, muito bem limpa, lavar e fazer uma proteção com pintura a zinco. É desse jeito que a gente especifica hoje o reparo em armadura corroída. Bom, fazendo com aço galvanizado, a minha solução pode ser tirar tudo e recuperar o aço. Ou, conforme o grau de avanço, né, muitas lajes de cobertura, a gente recomendou demolir a laje e reconstruir de novo com aço galvanizado. Bom, aí o que eu não vou precisar? Delimitar, cortar, vou ter que demolir, vou ter que lavar. O resto não preciso fazer mais nada,
porque vou usar o aço galvanizado. Depois eu vou substituir a barra. Ponte de aderência, concreto novo, concreto velho, é opcional, pode usar ou não. Alguns construtores gostam, outros não. Preencher com material apropriado, uma argamassa, base cimentícia, ou acrílica também. Fazer a cura do material, estucar a superfície e uma pintura de proteção. Essa pintura de proteção, se eu estiver fazendo galvanizado, também não preciso, porque o meu aço já está protegido. Bom, agora vem a melhor parte, ou a pior parte, quanto custa, né? Então, na Sabesp, nós temos um plano de manutenção de todos os reservatórios, onde temos um grande banco de dados, com todos os nomes dos reservatórios, onde eles estão, qual a capacidade, como é que eles foram construídos, enfim, todos os dados técnicos do reservatório. Depois temos um outro banco de dados associado à primeira tabela, com as anomalias. Então, todas as inspeções, quando a gente volta, reservatório por reservatório, codifica tudo que ele tem, todas as armaduras, com localização, fissuras, enfim. Damos uma nota para aquele reservatório e o custo da recuperação. Podemos fazer a busca pelo mapa de São Paulo, ou podemos fazer direto pelo nome do reservatório. Aqui temos a foto, tem os desenhos. Cada reservatório eu consigo saber o que tem em cada elemento estrutural, quantos metros quadrados ele tem de armadura exposta, de concreto desgregado, enfim, todas as anomalias dele. E aqui é uma primeira conta, uma conta bem simplista. Se eu fizer a recuperação, por exemplo, desse reservatório, Sabal Baixo, é um reservatório que tem uma manutenção, vai ter uma manutenção bastante alta, ele está bastante ruim. Se eu fizer com tradicional, ou se eu fizer com aço galvanizado, qual vai ser a diferença de custo? Então, para a laje de cobertura, eu vou ter 1,46, ele vai custar 46% a mais. E para a recuperação total, 1,33. Bom, o que quer dizer esse número? Se eu não pensar na durabilidade, se eu não levar em conta quanto vai durar mais o que eu vou fazer. Então, pegamos o valor da manutenção e calculamos através do valor presente líquido. Espera, que me perdi aqui. Usando essa fórmula aqui de economia. E calculamos. Para um reservatório pequenininho, olha, ele tem 28 metros quadrados de laje de cobertura. Estou supondo que a durabilidade, 50 anos, vai durar o aço galvanizado. Em 50 anos, eu vou fazer 5 manutenções do aço comum. E eu tenho um custo de capital de 5%, custo do meu dinheiro, que se eu não tivesse feito, quanto ele estaria me rendendo? Eu tenho uma redução de custo de 40%. Então, levando em consideração a manutenção e o investimento inicial, o que sobra no fim? 40% é economia. Bom, você está 50 anos é muito tempo. Vamos fazer o mais pessimista, 30 anos? Dá 25%, que já é bem considerável. Aqui é mostrando, galvanizado, o outro eu fiz 3 manutenções, enquanto esse eu não precisei fazer. Minha economia vai de 25% a 40%. É porque aquele era pequeno. Não, então, fizemos um exemplo de um grande, 850 metros quadrados. Mesma coisa, ele tem uma economia de 40%, 5 vezes, 50 anos, e 26,8% com 30 anos. Então, a ordem de grandeza é bem próxima do pequeno e do grande. Aí nós fomos fazendo um por um, e vimos em 264 estruturas que a ordem de grandeza
se mantém, que eu tenho uma economia, pensando na durabilidade, bastante significativa. Aqui é o exemplo que a Sabesp já fez protótipo com a recuperação em aço galvanizado no reservatório Americanópolis. Inspeção após 1 ano, realmente não tinha que dar nada mesmo, não deu, está perfeito. E aqui é a condição que fica a laje de cobertura no reservatório operando. Bom, qual é a próxima pergunta, né? O que vocês devem estar se perguntando? Muito bem. Para a recuperação, está aprovado. A Sabesp não tem mais dúvida, realmente. É vantajoso. E para uma obra nova? Por que eu vou esperar a obra ficar ruim, ter armadura corroída, para depois usar o aço galvanizado? Por que eu não vou usar logo? Né? Quanto isso custa? Então, fizemos uma simulação para a obra nova. Esses daqui são dados reais da Sabesp, a capacidade do reservatório 100 metros cúbicos, 1.000 e 2.000. E aqui a percentagem de quanto custa cada material no reservatório. Então, de armação de aço, 12% do custo final é de aço, 26% de forma, 12,4% de concreto, 4,9% eles impermeabilizam com cimento cristalizante base acrílica, que serve para proteger a superfície do concreto, para não deixar agentes agressivos entrarem para atacar o aço. Então, se a gente usar o aço galvanizado, não precisa mais usar esse tipo de impermeabilização. Para reservatórios de 1.000, 16%, 26% de forma, 12% de concreto e 6% de impermeabilização. E assim vai, para 2.000. Então, pegando esses números, fizemos o cálculo, quanto sai para toda estrutura. Se eu fizer toda a estrutura com aço galvanizado, para o reservatório de 100.000, o custo inicial vai ser 4,8%. É um pouquinho mais alto do que o que nós vimos com o engenheiro Ilo anteriormente, né? Por quê? Porque o nosso reservatório, ele tem concreto, que vocês viram, concreto, forma, aço e impermeabilização. Então, o aço pesa bastante nesse tipo de estrutura. E, mesmo assim, a gente teve 4,8%. Se eu só fizer a laje de cobertura, passa para 2%. Reservatórios de 1.000, 6,6%. Reservatórios de 10.000, são os grandes, que só temos aqui em São Paulo, 8,8%. Bom, isso, custo inicial. Não estou pensando na manutenção. Vamos pensar na manutenção? Antes da manutenção, isso daqui é se eu tirar a impermeabilização. Então, tirando a impermeabilização, ó, já chego próximo a zero. 0,13, 0,6, 1 e 2,8. E levando em conta a manutenção. Bom, então, aqui em cima é o primeiro caso do reservatório com aço normal. Um reservatório, um exemplo prático, né? É Vila Progresso, lá em Santos, reservatório de 100 metros cúbicos. Então, ele custou lá na moeda Sabesp 100.200 e pouco. Vou fazer a cada 10 anos uma manutenção periódica. Daqui é o custo da manutenção. Hoje, essa manutenção custa 34.000. A gente já levou a 10 anos. Há 20 anos outra e há 30 anos outra. Aí eu pego esses 3 custos e levo para o presente, valor presente. Esse reservatório sai 204.714. Vamos fazer o galvanizado. De cara, ele custa 4,8% a mais. Então, 105.440. E eu vou fazer uma manutenção há 30 anos só. Então, o meu aço galvanizado, eu estou no cenário mais pessimista, que é 30 anos. Eu estou com uma taxa de retorno muito pessimista também, 5%. Tá? Então, o pior dos mundos. Ele vai me custar no presente líquido 147. Quanto economizei? 28%. Então, um reservatório novo, feito com aço inoxidável, eu economizo, pensando só em 30 anos,
e só numa taxinha aqui de 5% de lucro, 28%. Bom, eu não levei em consideração o dinheiro, né, o custo de oportunidade, que é o dinheiro que eu poderia, não gastei lá, eu vou então aplicar numa poupança. Levando isso em consideração, o meu aqui é o investimento inicial, a primeira manutenção, a segunda, só que a primeira eu já tenho aqui um dinheirinho, que se eu não tivesse feito, já está aqui. E aqui na terceira, eu tenho dinheirinho da primeira e da segunda. Pego tudo isso e levo para o preço inicial, eu tenho o valor líquido de 254 mil. Faço a mesma coisa para o galvanizado. Aqui eu tenho o custo do galvanizado. Esses 5 mil, pus lá na poupança. Daqui a 30 anos, eu vou ter rendido 5 mil mais 9.939. Faço essa manutenção e levo para o zero. Dá 154. Economizei 39,3%. Então, levando em conta a manutenção e o custo do dinheiro, tudo pessimista, eu economizo 40%. Então, vamos para as conclusões. Obras novas. Na cobertura, se eu só fizer a cobertura, 2,2 a 4,1 de custo inicial, todo o reservatório, 4,8 a 8,8. Não há necessidade de permeabilização, baixa esse custo para 2%. Se eu levar em consideração a durabilidade, minha economia é 28%. Se eu levar a taxa do dinheiro, é 40%. E não estou levando em consideração quanto custa a população ficar sem água, né? Isso é um custo imponderável para a Sabesp. Eles prezam muito e realmente o produto deles é a água para a população. Bom, conclusão final. A gente precisa sempre analisar esse custo, que a gente está vendo que é vantajoso. Não parar no custo inicial, tenho que levar em consideração a durabilidade. Para a recuperação de obras, eu tenho alguma coisa da ordem de 30% a 40%, em cenário pessimista. Para obras novas, também tenho alguma coisa aí de 40%, com o custo do dinheiro. E, de maneira geral, há uma redução nos custos indiretos, diminuição de paralisação, de abastecimento da água e benefícios sociais, financeiros e qualidade de vida, se a minha população não fique sem água. O aço galvanizado, ele é melhor, quanto mais agressivo for o meio ambiente, que eu vou ter mais rápido, né, a minha degradação, então ele vai ajudar nisso. Uma durabilidade maior me dá uma manutenção menor, me leva a um consumo menor de recursos e me leva a um gasto de material menor. O que nós estamos falando? Sustentabilidade. Obrigada. Muito obrigada, Lucy. Muito boa a sua apresentação, exemplificando um case real do benefício da utilização do vergalhão galvanizado e os seus benefícios. Agora eu gostaria de chamar o senhor Frank Goldwyn, que vai falar sobre o tema da galvanização e os investimentos em portos. O senhor Frank Goldwyn é diretor de Tecnologia e Desenvolvimento de Marketing na Associação Internacional de Zinco, em Durham, na Carolina do Norte. Ele se juntou à organização em 1982 e foi o vice-presidente executivo na IUSR, International Lead Zinc Research Organization, na época da fusão entre a IUSR e a ISA, em 2004. Ele se formou em Engenharia de Materiais no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, juntamente com o seu bacharelado em Ciência de Materiais e Engenharia na Universidade Cornell, em Nova York.
Ele é o autor de várias patentes norte-americanas e estrangeiras e mais de 300 publicações técnicas e contribuições para livros. Mr. Frank Golden, please. Okay, thank you very much, and thank you for staying for the last panelist. So we will make it a good presentation. So we talk here about the ports, and we heard earlier this afternoon that the growing of the port facilities was very large and rapid in Brazil. At this time, we see that there are 47 shipyards, big shipyards in Brazil, and 11 new ones under construction. And then these are big enterprises. Much of it is, of course, to serve the offshore oil developments that are going. There are 6.2 million deadweight tons. This is how we measure the ship orders on the order book. And you can see here the location of the shipyards from the north to the south, all along the coastline of Brazil. So these are the most important ports in Brazil, located at the big cities and other places where we have important harbors for these ports. And as an example, we show here the Port of Santos. We know very well. It's a very big port, a lot of land, a lot of warehouses and storage facilities, and the material handling of the cargo from the ships to and from that goes through this kind of port. So the shipyards under construction, this shows the deadweight tons of capacity of shipping or marine construction that is under construction at the present time. You can see in first place is Pernambuco with 30 orders for 3 million deadweight tons. After that is Rio de Janeiro with 1.36 million deadweight tons. And Rio Grande do Sul, 1.1 million deadweight tons. And then Sao Paulo and Santa Catarina and others altogether coming up to perhaps 800,000 deadweight tons altogether. So these are very big order books, and the shipyards are certainly very busy, not only for the normal shipping, but for the offshore kinds of structures. So the types of naval construction that are being built, we see the offshore support vessels are a very big part of it, and tankers and semi-submersibles. These are, of course, all related to the oil industry. And then we have the more conventional kind of container ships and bulk cargo, river barges, tugboats, and then again, coming back to the oil industry, the drilling ships, chemical transport and gas transport, and the tugboats. This is a very big order book for any country. It's a very big an indication of the activity for ports. So some examples, again, the offshore production being at Angra de Reis in Rio de Janeiro and Atlântico Sul, and also making the large crude carriers for the offshore business. So an example here showing the kinds of steel structures that are being put up, constructed in the ports. And of course, we know this is a severe marine environment usually, so this steel must be protected. But in Brazil, unfortunately, not very much is protected. We could not really find too many examples of the use of galvanizing in these ports. So I wanted to bring this to your attention as a very big and growing opportunity in the ports, having these kinds of structures. They're normally, it appears that they're receiving paint in these cases, and just some more ports and ships here that you see. So an example of a port that uses a lot of galvanizing is in Vancouver on the Pacific coast of Canada. This is the largest container terminal in Canada,
and it has a very intensive use of general galvanized structurals in this port. You can see it's a artificial island. It's located off the coast a little bit away to allow for the deeper water, and there's a complete construction project including rail and highway and all of the other things that you normally expect for this kind of port. So it handles the largest container ships that are made, and has the double hoisting, the double lifting cranes. This is the first in all of the Americas. They are the first time used in this Delta port. And the post-Panamax, this is the big ships, the cranes that can handle such ships. And it's a very advanced facility. So a lot of the galvanizing work, there's a good galvanizing industry in Vancouver, and much of the work for these kinds of structures was done just locally in the Vancouver area. So just showing some of the galvanized structures that are used for storage and transport and the materials handling. This is a very good example of the use of galvanized structures in this kind of port environment. So more galvanized structures are shown here. It's a very good example of how these things can be given a very durable life with galvanizing. So again, the railway coming in, the roadway, there are many examples of the structures in the bulk storage yards that you see on the top, and the railways, the car dumpers and car loaders that are connecting them. Vancouver, of course, is a tremendous export point across the Pacific for many mineral resources. And the railway, you can see the trackside pieces on the bottom, together with a lot of the street furniture for the roadway and the railways. So that is what they're calling the Pacific Gateway, and you have a nice example of the general galvanized railing on the roadway just here. So other examples in the ports are smaller ships. For example, this is a dredge, a way of deepening the water. You are dredging the bottom of the waterway, and this is showing dredge working in the port of New Orleans in the Gulf Coast of the USA. This shows on this kind of ship they have galvanizing on the handrails, the stairways, the walkways, and the platforms of this dredge. And another view, you can see here again the same dredge, another view of the galvanized structures around the outside the dredge. So these were taken by the American Galvanizers Association. So to turn away from industrial ports, just to show you, we take a little vacation now in Switzerland. This is on Lake Constance. And of course, this is freshwater. We are not looking at salt water here. We are looking at freshwater. And recreational ports, and of course, we know in Brazil there's many recreational ports also. This shows the use of galvanized steel in this recreational port in the little town of Arbonne. It's in Lake Constance. And there are many examples we can see here of the railings on the floats, all kinds of piers, the poles going into the water, the structural poles. These are all general galvanized steel also in this case. So there's a very intensive use of general galvanizing in this marina. And another example of some of the stairways to access larger boats, or during the hauling out, the removing of the boats from the water, there are many galvanized structures that you see here that are in this very nice little port. And there's another town on the same lake nearby, and they are also using galvanized steel. This is Bottighofen, and the same idea again, where you have a lot of galvanized structures in and next to the water. This is the hauling out crane to take the boats out of the water. You can see the poles here that are helping to provide a secure place for the boats to tie to. This shows, again, very clearly the galvanized structures on this
recreational port. And even the galvanized trailer, Murray mentioned yesterday, there is a lot of galvanized trailers in especially the German parts of Europe, and here's an example of a hot-dip galvanized trailer. And also in the bulkheads along the water, in the fresh water, this is providing a very good service. This has been in place for some years, and you don't see any steel attack in this place. The galvanized steel dipped plate that makes these bulkheads, they are fabricated first and then dipped, of course, afterwards, is showing a very good situation. So I was also asked to speak about duplex coatings, but I think other people have spoken very well about duplex coatings today and yesterday, so I won't say so much about it, just the review. Of course, we know we can increase the performance of galvanized steel with duplex coatings, and in the severe situations of these ports, it can be very useful to make these kinds of structures for the ports. So we showed the painting of the steel. We've talked a lot about this during the last days. The synergistic effect is when you have the addition of the life of the galvanized steel and the life of the paint together. It is giving a factor which is about 1.5 or more times the life of them together, because in this case the zinc products of corrosion are less than the red rust, and the zinc products of corrosion tend to protect the paint coating from further attack, and so we have the situation shown here of the zinc coating in a more severe environment, 21 years to 5% red rust. The industrial marine can be between 1.8 and 2.0, in the seawater immersion between 1.5 and 1.6. For the less aggressive climate, it's even more because the paint is protecting the steel anymore. So as we say, the paint is not there to protect the zinc, but the zinc is there to support the paint when it starts to fail, which gives a very long life, longer than either of the two separately. So again, we've seen this one during the last days, the ISO corrosion severity versus the life deference maintenance we have here for the microns per year. This is for a typical sheet galvanized coating, 275 grams per square meter both sides, which means 20 microns on either side, and compared with a 85 micron coating in hot dip galvanizing, and then the times required for maintenance of the duplex system, and this follows along the kinds of lives we've heard about in the previous talk about zinc versus paint, and about some of the earlier talks we've heard today. So the years to maintenance required for the different severe environments. So we know this is, again, reinforcing what other speakers have said about the duplex coatings. So just an example of a duplex coating on a lock. This is a waterway canal, and they use the lock to regulate the water, and this has the bars to protect the weeds from passing through the lock. And after 17 years, this duplex coating is showing no signs of red rust. So this is all specified together. We've talked again during the last days about the ISO 12944 specification, Part 5. This lists the protective paint systems which work with galvanized steel. In this Part 5, Table A9, showing for the different exposures for C5, C5M, down to the less severe corrosion categories, the types of paints that can be used. So these types of paints can be traced back to many of the paint suppliers to show the lifetimes that we can expect with the galvanized steel in these immersion and severe marine environments. So we applied as soon as, and again, this is following, again, what other speakers have said, the applying as soon as possible after the correct pretreatment, cleaning it if it's weathered, and we don't defer it in a marine environment. We really should try to paint it as quickly as possible. Again, many other speakers talked about this. So regarding ports, we don't see it that much used. We really think there's an opportunity with the rapid growth for these applications here.
So I have a few minutes left, and I wanted to come back to what Mr. Schultz said of Petrobras. He was telling us about the use of Galvalume and Galfan and the zinc aluminum magnesium alloys, and I just wanted to say a few words about this. These alloy coatings of Galvalume, Galfan, and the zinc aluminum magnesium are used on thin sheet. They are in the continuous galvanizing process applied to sheet that is less than 1 millimeter thick usually, and usually less than half a millimeter thick for the building panels. And if we are thinking about using these for the thicker structurals that we are seeing in many of the examples we have these days, which are many millimeters thick, as we go lower in the zinc content, the sacrificial protection of zinc is not going to work very well. These alloy coatings are intended for thin sheet where the amount of steel is not so thick, and these coatings are developing well. There's several million tons of Galvalume sold each year, but it's always for the thin sheet. The other thing to say is that the flux technology for general galvanizing has not been developed for the alloy coatings, so we don't have a way to prepare general galvanizing of these alloy coatings. But also, the one picture that Mr. Schultz showed where you had the zinc and aluminum magnesium together, if we were able to make a general galvanized article with zinc, aluminum, magnesium, or these alloy coatings, we would slowly cool, as we do, and we would get a polyphasic. We would have the coating of richer zinc areas and richer aluminum magnesium areas, and so these would be anodes and cathodes in the coatings. They would be expected to behave very differently from the rapidly cooled sheet galvanizing of these alloy coatings that are shown. So I think my concern about this is that we should be still thinking about the normal zinc galvanized coating. We can make that with good thicknesses. If we need more, we can use the duplex coatings as different speakers have talked about here. The alloy coatings are developing and successful in the thin sheet, but I don't really see a possibility that they will be used or even compete with the structural steels that we are seeing in so many of the projects we've talked about during these 2 days. So with that, I'll conclude. Thank you very much, and join the panel discussion. Thank you. Muito obrigado, Mr. Frank Godin. Mais uma vez, um excepcional esclarecimento à plateia sobre as grandes oportunidades ainda que o Brasil tem de investimentos em portos, como nós vimos. Agora, se tivermos alguma pergunta. No questions? Ok, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, pela paciência de estar aqui conosco nesse final, nesse último painel. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Ricardo Suplicy Góes. Muito obrigada aos painelistas. Thank you very much, Mr. Frank.